pastor. Pai, aqui está teu amado, aquele que o Senhor ungiu. Eu peço que o Senhor derrame, Pai, o teu poder, o teu amor sobre ele, Senhor. Use os teus lábios, Senhor, para falar do teu amor, para falar de edificação da tua palavra sobre cada um que está aqui, Senhor. Eu peço que o Senhor derrame, Senhor, o poder do teu Espírito Santo sobre o teu filho amado, Pai, para que seja usado para falar da tua palavra amada, a tua palavra querida, Senhor. Nós entregamos as tuas mãos, Senhor, a vida do teu querido, Senhor, para que ele possa ser ministrado através do teu coração, Senhor. No nome de Jesus, aleluia. Amém. Glória, aleluia. Alô, boa noite. Amém. Podem se assentar, por favor. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Neemias. Neemias, capítulo 4, do versículo 1. E no espanhol, eu pedi para o nosso diácono Serginho para ele printar. É uma folha, verso, frente e verso. Você pode... Só tem espanhol, não tem em português, desculpa. Em português, Neemias, capítulo 4. Esse vai ser o nosso caminho principal de hoje, né? Amém. Deixa eu me ajeitando aqui. Glória a Deus, aleluia. A versão que eu escolhi dessa vez foi a NVI, porque a minha Bíblia, ela ARC, é Almeida revisada e corrigida. E ela fica difícil. Fica menos... não fica tão fácil de entender. Eu procurei colocar na NVI, que era para vocês poderem entender mais facilmente. Neemias, vou só dar uma pequena introdução, né? Neemias, antes do Neemias houve um escritor, Esdras, né? Ele fala sobre Zorobabel, que foi depois da invasão da Babilônia, né? Que o Nabucodonosor invadiu a Babilônia. Quando chegou no Império Persa, o rei aceitou dos judeus voltarem para Jerusalém. Quem quisesse voltar, poderia voltar para Jerusalém, né? E o barulho do logo aqui. E nós tivemos primeiro Zorobabel, que foi a primeira vez. Depois foi Joagai e Esdras, mas eles só reconstruíram o templo e faltou reconstruir a muralha de Jerusalém. E aí que entra o nosso Neemias agora, né? O capítulo é longo e vamos ler somente do 4, capítulo 4, versículo 1 a 23. Quando Sambalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso. Ridicularizou os judeus na presença de seus compatriotas dos poderosos de Samaria, disse: o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho e pedras queimadas? Tobias, o amonita que estava ao seu lado, completou: pois que construam, basta que uma raposa suba lá, para que esse muro de pedras desabe. Aí vem o Neemias: ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. Faze cair sobre eles a zombaria, e sejam eles levados prisioneiros como despojo para outra terra. Não perdoe os seus pecados, nem apague as suas maldades, pois provocaram a tua ira diante dos construtores. Nesse meio tempo, fomos reconstruindo o muro, até que em toda a sua extensão chegamos à metade da sua altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Quando, porém, Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdodê souberem que os reparos nos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Lembre-se, ficaram furiosos, né? Os inimigos, né, de Israel, né?
Todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. Mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para proteger-nos deles. Enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer: os trabalhadores já não têm mais forças e ainda há muito entulho. Por nós mesmos não conseguiríamos reconstruir o muro. Começou a haver um desânimo, né? E os nossos inimigos diziam: antes que descubram qualquer coisa ou nos vejam, estaremos bem ali no meio deles. Vamos matá-los e acabar com o trabalho deles, dos judeus, né? Então os judeus que moravam perto deles 10 vezes nos preveniram. Esses judeus que moravam perto deles eram os samaritanos, né? Para onde quer que vocês se virarem, saibam que seremos atacados de todos os lados. Palavras mágicas, né? Por isso, posicionei alguns do povo atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos, divididos por famílias, armados de espadas, lanças e arcos. Fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: não tenham medo deles. Lembrem-se de que o Senhor é grande e temível e lutem por seus irmãos, por seus filhos e por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Glória a Deus. Quando os nossos inimigos descobrirem que sabíamos de tudo que Deus tinha frustrado a sua trama, todos nós voltamos para o muro, cada um para o seu trabalho. Glória a Deus. Daquele dia em diante, enquanto a metade dos meus homens fazia o trabalho, a outra metade permanecia armada de lanças, escudos, arcas e couraças. Os oficiais davam apoio a todo o povo de Judá, que estavam construindo o muro. Aqueles que transportavam material faziam um trabalho com uma das mãos e com a outra seguravam uma arma. Ô, glória. Imagina, né? Fazendo o trabalho com uma mão e na outra mão com a arma, né? Para se protegerem. E quando um dos construtores trazia na cintura uma espada enquanto trabalhava, e comigo ficava um homem pronto para tocar a trombeta. Então eu disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: a obra é grande e extensa, e estamos separados, distantes uns dos outros ao longo do muro. Do lugar de onde ouvirem o som da trombeta, juntem-se a nós ali. Nosso Deus, vejam bem, nosso Deus lutará por nós. Aleluia. Dessa maneira, prosseguimos o trabalho com metade dos homens empunhando as espadas, desde o raiar da alvorada até o cair da tarde. Naquela ocasião, disse ao povo: cada um de vocês e seu ajudante devem ficar à noite em Jerusalém, para que possam servir de guarda à noite e trabalhar durante o dia. Eu e os meus homens, os meus irmãos, os meus homens de confiança e os guardas que estavam comigo, nem tiravam a roupa, e cada um permanecia de arma na mão. Amém. Aleluia. Essa é a palavra do Senhor. Glória a Deus. Na minha versão, no finalzinho, que eles só tiravam a roupa para tomar banho, porque era o tempo todo na luta. Ou era no trabalho ou se defendendo. Né? Sim. Amém? Amém. Então vamos orar, né? O Senhor Deus, que a Tua palavra, Senhor, venha encontrar o coração das pessoas que estão escutando ela agora, Sim, Senhor. Deus. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor tire qualquer espírito de confusão, Senhor, qualquer espírito de malícia que queira roubar esta palavra do coração dos nossos irmãos que irão chutar a partir de agora, Senhor. Sim, Nós pedimos, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Eu Deus. queria começar assim, né? Que quando nós estamos em obediência à palavra de Deus, a gente começa a ter oposição. E o tema da minha palavra hoje é: você está preparado para a oposição? Glória a Deus. Porque nós temos que lembrar, como o Neemias estava falando, que a nossa luta, que não é a nossa luta, é Deus que vai lutar por nós. Amém. Nós estamos aqui para fazer o trabalho dele, né? E que a grandeza de Deus ela é imperativa para que a gente possa conseguir isso. Então, 4 pontos que eu quero que vocês entendam. Nós temos que ficar atento à oposição, atento ao que o Senhor Deus vai fazer, Sim, Deus. atentos à nossa habilidade para realizar o trabalho do Senhor e Aleluia. atento às possibilidades quando o Senhor, nós obedecemos ao Senhor, né? Primeiramente, nós, pastores, ainda 3 anos, 4, ainda tem muita coisa pela frente, né? Mas acredito também que os pastores mais, vamos dizer, Antigos.
Antigos, sim. Na Maria diz mais antigo, né? Sim. Por mais todo treinamento que a gente faça, todo estudo que a gente faça, quando vem uma oposição ferrenha, quando vem a perseguição, nenhum está preparado. A não ser que você passe por aquela prova. Eu acredito que a pastora Ana deve ter passado por muitas provas aqui no Japão, né? Muito. E assim como cada um de vocês, assim como eu, passo por prova todo o dia. Mas graças a Deus, nós escutamos Maranata, venha o Senhor Jesus, né? Amém. A gente tem que acreditar nele, amém? Sim, Amém. Senhor. Então, se você sendo cristão, se você se posicionando como cristão, se você não tiver oposição, é porque tem alguma coisa errada. Você está agindo com o mundo, ou está muito caladinho, está muito omisso, ou você tem vergonha ou tem medo de falar da palavra do Senhor, né? Então, vejamos o que João, não precisa você, o João falou em João, o apóstolo João, 15, 18 a 20, né? Se o mundo os odeiam, tenha em mente, antes que me odiou, se vocês pertencem ao mundo, ele os amaria como se fosse dele. Deus. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo, por isso o mundo os odeia. Lembre-se das palavras que eu disse, nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se perseguirem Jesus, né? Também perseguirão vocês. Se obedecerem a minha palavra, também obedecerão a voz de vocês. Amém? Amém. Então a gente vai vendo aqui, se posicionando como cristão, que a oposição ela vai vir. Sim. Você pode não estar tendo agora. E nós estamos num país que todo mundo corre solto, porque corre solto em termos espirituais, né? Porque se nós estamos num país cristão, num país católico, a gente não fica tão à vontade como fica aqui no Japão. Você vê o pessoal, você está falando ainda há pouco sobre Halloween na intercessão, né? E tanta coisa, tanto essa história, como eu já disse para vocês há 2, 3 semanas atrás, essa de diz, agora você tem que igualdade de gêneros, né? Gender, né? Você é homem ou mulher, para mim na Bíblia só tem homem e só tem mulher. Deus. Ele só aceita isso. Se houver uma outra coisa além disso, você está em pecado. Sim. Mas o mundo lá fora está dizendo que não, você tem que aceitar. Deus. Aí você fica, mas como? Você vai obedecer que lei? A lei do homem ou a lei de Deus? Aí você vai encontrar esse problema na frente. Isso vai aumentando. Agora você vê que quase todo programa de televisão aparece esse negócio desse de diz. Você vê hoje, eu estava vendo uma partida de tênis de mesa. Uma das meninas com uniforme normal, outra toda parece um arco-íris. Vocês sabem o que é o arco-íris, né? Quer dizer, na linguagem de Deus, o arco-íris ele sela a união, uma celebração com o homem, né? Depois que houve o dilúvio. Mas o pessoal da LGBT ele usa esse arco-íris como sendo a bandeira deles. Quer dizer, eles estão desvirtuando, estão mudando, querendo mudar a sardinha para o lado dele, querendo mudar a posição deles, né? Deus. Então, e nós vemos aqui que vamos ter oposição. Estou certo. Então, nós vamos ter que nos preparar para insultos. Você vai ser insultado, querendo ou não, né? Por exemplo, em Neemias, se vocês quiserem, podem ir aí no Neemias 4, de 1 a 3, né? Aqui no 3, o Tobias, o Amonita, que estava ao seu lado, completou. Pois que os judeus construam a muralha, né? Reconstruam a muralha. Basta que uma raposa suba lá para que esse muro de pedras desabe. Uma raposa tem o quê? 4, 5 quilos no máximo. E você vê uma muralha daquelas mais ou menos de quase 2,5 metros de largura, né? São 4 quilômetros praticamente. E o homem, você está se esforçando para fazer o seu trabalho, mas isso aí tem uma raposinha, vai chegar lá no seu muro e vai destruir, porque vocês são todos fracos, você não consegue fazer nada.
É, Deus. E o que serve essa zombaria? Vocês vão ver muitos, acho que filmes de Hollywood, não sei se vocês assistem filmes de Hollywood, alguns autores quando recebem o Oscar, né? Eu não vejo mais o filme, principalmente quando é sobre tema que não condiz com minha condição de, não vou dizer nem de pastor, é de ser humano que louva a Deus, né? São coisas que vai afetando, casamento gay, casamento... os pais adotam, o homem adota um filho, né? 2 pais, todos dois do gênero masculino, né? Ou então são os comerciais que estão tendo agora no mundo, né? Aparecendo os jovens, né? Então, fazendo o que não deveria fazer, né? E você vê que eles vão zombando de Deus. Sim. Porque cadê esse Deus? Cadê ele? Cadê esse? Então manda ele me manda ele me acertar agora, manda um raio agora me acertar. Aí eu me lembro sempre do Billy Graham. Billy Graham, ele falava, uma vez uma pessoa falou isso para ele, ele disse, Deus não tem um pavio curto para te matar agora. Deus. Se ele quiser, ele poderia. Sim. Né? E outros, porque você ficar falando mal de Deus, e outros, pode ser, cadê esse teu Deus? Ele pode não aparecer agora. Talvez quando você estiver em um estado de coma, quando você estiver inválido, você vai querer se lembrar. Cadê esse teu Deus? Você vai saber que Deus existe. Aleluia. Por quê? Porque se você ofender a Deus, a gente quer fazer por nós, quer revidar. Deus não precisa de advogado. Sim. Ele vai agir na hora dele, no tempo dele. Aleluia. Aleluia. E outra coisa que a gente vai ter que se preparar para calúnias. Calúnias. Neemias, esse não tem em vocês, desculpa, é no capítulo 6, de 5 a 8. Então, na 5ª vez, Sambalatê mandou-me um dos seus homens de confiança com a mesma mensagem. Ele tinha na mão uma carta aberta que estava escrito: dizem entre as nações, e Gesem diz que é verdade, que vocês e os judeus estão tramando uma revolta, e por isso estão reconstruindo o muro. Além disso, conforme dizem os boatos, né, que você está na iminência de se tornar o rei deles, e até nomeou profetas para fazerem em Jerusalém a seguinte proclamação a seu respeito: há um rei em Judá. Ora, essa informação será levada ao rei, por isso vamos conversar. Apareceu o nome dele, né? Sambalatê, o Tobias. O que eles eram? Eram os governadores que ficavam em volta da Judeia, né? E eles não queriam que uma pessoa ligada ao rei, como era o Neemias, fosse ajudar os judeus, né? E se der tempo eu vou falar sobre isso depois, né? Então, eles queriam inventar o fake news. Vocês já ouviram falar do fake news, né? Começou agora com Trump? Não, né? Você já vê que na época do Neemias já estava falando, você quer ser rei, por isso que você está fazendo isso, está fazendo aquilo. Quer dizer, falando mentira, né? A gente, como sendo cristão, a gente tem que se posicionar por certas ocasiões. Por exemplo, vamos ser caluniados, como foi agora o Neemias sendo caluniado pelo Tobias, dizendo que ele queria ser rei. Agora, o que a gente vê na televisão? Se você defende o nascimento de uma criança, se você defende o nascimento de uma criança que está no ventre, você é intolerante, porque você tem que obedecer à vontade do pai, à vontade da mãe, né? Outra coisa, quando a gente, no meu caso, não sei se o pastor Sérgio também futuramente, talvez a pastora não futuramente, vão querer que façam casamento. Entre homem e mulher não tem problema. Mas se você for dizer que não faça casamento. Só se for, quer dizer, de homem com homem eu não faço casamento. Mulher com mulher também não faço. Mas, se você falar isso agora, você é o quê? Homofóbico. Quer dizer, eles vão inventando, vão caluniando, vão mudando os termos para que você não tenha nem como se responder, né? E como eu falei da ministração que eu fiz há um mês atrás, que a verdade já está na Bíblia. E se a gente não se direcionar na Bíblia, a gente vai ficando perdido. Nós, como pastores, tem gente também que lê a Bíblia, que procura se alimentar
a gente já fica, pô, será por quê? Porque tem tanto problema para cima da gente. Por que a gente fala, está só falando a verdade? Por que acontece isso? Imagina quem não fica firme na palavra, né? Você vai ter que ficar pronto também para intimidação. Você estando do lado de Jesus, você vai estar preparado para... você vai levar intimidação. Por exemplo, agora vocês têm no capítulo 4, de 11 a 12. Capítulo 4, de 11 a 12, né? E os nossos inimigos diziam: antes que descubram qualquer coisa ou nos vejam, estaremos bem ali no meio deles. Vamos matá-los e acabar com o trabalho deles. O pessoal do Tobias, do Sanbalat falando, né? Vamos matar esses judeus. Vamos acabar com o trabalho deles, né? Os judeus que moravam perto, 10 vezes os preveniram. Para onde você quer que virarem, para onde quer que vocês se virarem, saibam que seremos atacados todos os lados, né? Quer dizer, ficavam ameaçando. Vai acontecer isso com você. Se você não se cuidar, vai ter problema. Provavelmente, no futuro, nós teremos também. Se a gente se posicionar em relação ao Senhor Jesus Cristo. Nós vamos, então a gente tem que estar preparado para isso também, né? Você vai ter um assédio persistente. Vocês já viram falar de harassment? Harassment, né? Você vai ter esse harassment também. É um assédio, né? Os judeus que moravam perto do Neemias 4:12, os judeus que moravam perto 10 vezes nos preveniram. 10 vezes. Olha, tome cuidado, vai acontecer aquilo, vai acontecer não sei o que mais. Ficava, vamos dizer, na palavra português, enchendo o saco para desviar a posição do Neemias, né? E a gente vê aqui, né, que em vez dessas pessoas que estão ao lado, que eram também, né, samaritanos, eram metade judeu porque eram estrangeiros, eles também estavam tentando destruir o ponto o objetivo, né, do Neemias, né? E outra coisa, você tem que estar preparado para isolamento, né? O isolamento, né? Porque, é o que eu falei agora, né? Desculpa, 4:12, né? Porque as pessoas elas vão estar do seu lado falando: deixa isso, não faz isso, vamos ficar quietinho, porque senão eles vão nos atacar, eles vão querer nos matar, né? E acaba o quê? Querendo fazer você desistir, né? Aí, acho que acontece com vocês, será que aconteceu comigo? Um dia desse eu estava na reunião lá com os diretores, né, da empresa e um assunto particular com um dos filhos dos diretores, aí eu disse, não, também tem problemas com a minha mãe adotiva, né, onde eu moro agora, né. Aí ele olhou assim para mim: por que você tem problema, né? Nem parece que você tem problema. Aí eu disse: não, eu tenho. E por quê? Aí eu disse: não, porque quando eu me tornei cristão, eu não vou mais acender incenso no Butsudan, é aquela caixinha que tem com os ossos, né? Eu não faço mais isso, não faço mais aquilo. Aí, pena deles, né? O que eles falaram? Não, faz assim, não precisa, faz só de boca, o coração, ninguém precisa saber, sabe? Não, né? Você vai, as pessoas já não sabem, então vão querendo levar você pro... Não precisa. Pode mentir. No finalzinho eu vou, se der tempo, não, vai dar tempo. Amém. Eu vou falar de um testemunho de uma sudanesa sobre isso, né? Então essas pessoas, eles vêm, não, para. Deixa pra lá, né? Você vai estar preparado também para convites que comprometam as suas ações. Por exemplo, né? Sanbalat e Gesem mandaram a mensagem: venham, vamos nos encontrar dos povoados da planície de Ono. Inclusive até ser parecido com o japonês, né? Tem o nome Ono, né? Sim. É o 6:2, não tem ainda vocês, é o Neemias 6:2. Venha, vamos nos encontrar no povoado da planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando fazer o mal para Neemias, né? E é uma coisa interessante, né? O inimigo, ele não está conseguindo te tirar do foco. Então ele vem: não, vamos fazer um pouquinho aqui, vamos comer uma coisa ali, vamos tomar uma cervejinha lá,
Vamos comer um churrasquinho aqui, um assadinho, né? El assado. Vamos, Ishone? Ishone tabeou, né? Desculpa, nenhum. Vamos comer junto, né? Então, é uma coisa que procura tirar a sua atenção, né? A maioria de vocês tem Facebook. Quem tem Facebook aqui? Quem tem Facebook? Então, praticamente todo mundo. Eu também tenho. Mas quase eu não uso mais. Praticamente eu não uso mais. Não. Lógico que é uma maneira de comunicar com o pessoal do Brasil, né? Mas porque a gente é associado, a gente quer ver coisas, a gente quer... Aí a gente bota um textozinho lá e like. Tá bom, né? Tá uma beleza. Eu vejo um pouquinho Instagram, às vezes eu tento botar alguma coisa assim, mas, irmão, eu procuro fugir disso, porque vai me desviando do foco. Às vezes eu estou lendo até coisas, vendo coisas sobre cristianismo, essas coisas, e sempre aparece uma imagem que não tem nada a ver. Às vezes até propaganda, não pornográfica, mas não com pessoas, assim, desenho animado. A minha esposa, a gente talvez está estudando louvor, entra umas coisas assim que não tem nada a ver. A gente fica triste, então eu procuro ficar longe, Às vezes quando eu quero ligar com um parente, alguma coisa assim, eu dou uma ligadinha, né? Mas por quê? A gente quer estar associado, a gente quer encontrar com as pessoas, mas a gente tem que estar firme para não ser desviado do nosso foco, do nosso projeto, que é seguir ao Senhor Jesus, amém? Amém. Né? E uma coisa é que isso não está na Bíblia. Se vocês quiserem depois, é assim, ó. Você vai ter oposição, né? E a intensidade da oposição presente, ela é sempre proporcional à magnitude do significado eterno, né? O que significa? Eu vou repetir, né? A intensidade, desculpa que não dá para falar em espanhol. A intensidade da oposição que você vai ter, ela é sempre proporcional à magnitude do significado que ele tem, né, eternamente, né? O que é mais atacado pelo inimigo nesses dias atualmente? Os valores morais que Deus nos deu. Vocês já pensaram nisso? Ele está atacando a família, ele ataca o lar, ele ataca principalmente a palavra de Deus. Porque eles não querem obedecer ao Deus que é o Deus de tudo. Eles querem ser o próprio Deus deles. Não, esse Deus que você fala, ele fez muito mal, matou muita gente. Claro, Deus é justo. Deus é correto. Se você, por exemplo, Hitler, né? Se Deus tivesse matado Hitler quando ele era bebezinho, a gente saberia o que era bem e o que era mal? Não, né? Para isso morreram 6 milhões de judeus, né? Então é porque o homem é mau. Sim, o homem se separou de Deus, né? O homem se separou de Deus, começou a brigar com Deus, e depois começou a brigar com o homem, começou a escravizar homem com homem, né? Na China, na União Soviética, quantos bilhões de pessoas não foram assassinadas por causa de revoluções? Mas eles falam que o cristianismo matou muita gente. Não. Se o cristianismo matou 500 mil pessoas, vamos dizer assim, 1 milhão, vamos botar assim, 1 milhão de pessoas. O comunismo, naninanismo, não sei o que mais, irmão, 100 milhões de pessoas. Mas eles falam que esse Deus é mau porque ele mata as pessoas. Aí você tem que ter base para dizer não, porque Deus é justo. Se ele não tivesse feito aquilo, os amonitas estariam vivos, estariam oferecendo as crianças a Deus para Moloque. Né? Os judeus passaram 400 anos no Egito. Eles tiveram os outros povos tiveram 400 anos para se regenerar e não se regeneraram. E continuaram fazendo mal. Então Deus veio e porque é um Deus justo. E nós não somos justos. Glória a Deus. E nós só somos salvos se nós estivermos ligados com Jesus Cristo. Porque se não estivermos ligados com Jesus Cristo, irmão, não tem saída. A gente não vai lá para cima. Quem não tiver ligado com Jesus vai pro preto. Vai pro quente. É interessante que é quente, mas é preto, né? Não tem luz. As pessoas pecam no mundo. Não, tô bom aqui do lado do diabo. Tá tudo bem. Não sabe, já está enganado uma vez. Ainda vai ser mais enganado quando chegar lá. Que não vai ter nada disso. Espero, né? Nunca que nosso local está lá em cima, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Obrigado, Jesus. A palavra de Deus, ela leva à liberdade, né?
João 8:32. Conhecereis a verdade vos libertará. Por isso que o diabo ataca a palavra de Deus, né? Você, obedecendo a palavra de Deus, você vai salvar seu filho, você vai salvar seu casamento, seu neto. Você vai salvar do quê? Não tem nada. Tem, irmão. Tem a eternidade no inferno. Se você não fizer isso agora, você vai cair no inferno. Amém? Amém. E para não cair no inferno, a gente tem que seguir a palavra. A gente tem que seguir a palavra, porque senão vai para o inferno. E o diabo, ele quer vai atacando, vai atacando mais e mais, né? Sim, Deus. Amém? Glória, aleluia, Jesus. Toma um pouquinho de água. Deus é bom, Outro tempo ainda. aleluia. Glória a Deus. Eu vou apressar o passo aqui. Nós temos... Primeiro, nós vamos ficar atentos ao que? À oposição. Nós temos que estar atentos também ao Senhor, né? Nós temos que estar atentos também ao poder do Senhor. Amém. A provisão do Senhor, né? E dessa provisão do Senhor, no Neemias 6:9, estavam todos tentando intimidar-nos, pensando, eles são enfraquecidos e não concluirão a obra. Neemias, porém, orei pedindo, fortalece agora as minhas mãos, né? Você vê que Neemias, ele fez o quê? Ele foi orar para ser fortalecido, né? Sim. E vocês veem aqui, por exemplo, nós temos, né, o exemplo de Paulo, Efésios 6:10, né? Efésios 6:10, né? A armadura de Deus. Mas ele fala assim, né? 6:10. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder, né? Aleluia. Irmão, nós não somos chamados aqui para viver a vida de Cristo por nossa força. Sim. Nós temos que ter a força do Espírito Santo, a força Amém. de Jesus. Amém? Glória Porque senão a a Deus. gente não consegue. Não adianta você querer fazer por sua força. Aliás, pode tentar, mas sabe que não vai dar certo, né? Sim, Deus. Né? E você sendo fortalecido, você vai conseguir realizar o trabalho do Senhor. Você passando por provações, por tempéries, né? Você vai ver que, por exemplo, em Tiago 1:2, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, né? Você vai passar provações e você tendo Jesus, você vai estar fortificado. Um simples exemplo. No norte da Califórnia, às vezes acontecem vários incêndios, né? E esses incêndios já atacam as árvores. Mas tem árvores tão fortes que, assim, se ela tiver com saúde, essa árvore ela não vai sofrer danos. Ela vai sofrer danos somente por fora, na casquinha dela por fora, né? E isso é uma coisa natural. Mas como é que a gente pode levar isso para o plano espiritual? Se você estiver firmado em Jesus Cristo, Oh, glória. né? A pancada, o fogo que você vai levar através da oposição, ele vai servir para quê? Para te fortalecer. Amém, Jesus. Amém? Amém. Né? Vocês veem que, por exemplo, Paulo em Atos no capítulo 4, né? 3. E Paulo, não foi Paulo, desculpa. Foi Pedro e João. Eles foram no templo e curaram uma pessoa coxa, né? Não podia andar direito, né? E o que foi que eles foram levados para o Sinédrio, que é o julgamento lá deles, né? Aquela corte de canguru lá, dos macacos, vamos dizer assim. Eles foram levados para o Sinédrio. O que aquelas pessoas fizeram? Eles condenaram Jesus alguns anos atrás, né? Mas, pelo poder de quem que você falou isso? Não, o poder daquele que vocês mataram. Em nome de Jesus, esse homem foi sarado. Aleluia. Aí veio o quê? A oposição, veio a ameaça, veio tudo junto. Veio aquele cetro que eu falei, tudo certinho, para cima do... E o que foi que eles fizeram? Você vê em capítulo 4:29, eles foram e oraram, né? Aleluia. Para pedir o quê? Ousadia e coragem para falar a palavra do Senhor. Sim, Deus. Amém? Né? Então, quando você passar por isso, né, você vai orar e vai se movimentar para conseguir o que você quer. Aleluia. Né? E voltando um pouquinho à história do fogo, você se lembra de alguém que passou pelo fogo na Bíblia? Né? Daniel, né? Na cova dos leões, né?
né, é um pouquinho antes, né? Que os 3 amigos dele foram colocados Fornalha. sim, na fornalha. Shadraque, Mesaque e Bem? Abednego. Isso. Ele foi levado, não tem no papelzinho, desculpa. Mas ele foi lá no meio do fogo e o Nabucodonosor viu o quê? Viu 4. Quem são? 4. Né? Colocou Quem três, são tem esses 4 aí? Né? Nós só jogamos 3, por que tem 4? Né? Ele fala, né, que Oh, foi glória. Deus, é o Deus dele que está lá dentro. Aí o Deus foi glorificado. Amém? Aleluia. Né? Aleluia. Amém. Amém. Glória a Deus. A gente tem que continuar orando, a gente tem que continuar a construir, apesar de todos os problemas que a gente está enfrentando, todas as coisas a gente continua orando, mas a gente tem que continuar a se movimentar, a gente continuar a nossa vida, nosso trabalho. Amém. Você vê, eu estava falando há pouco, cuidando daquele negócio, outra mão na batalha, Sim, né? Deus. Pronto para qualquer coisa, né? A gente tem que estar, não perder o foco, né? E o principal, né? Vamos ver. Um pouquinho de ver a nossa missão realizada. Você foi colocado aqui. Para que você está aqui, irmão? Depois que você aceita Jesus, você tem que falar a palavra do Senhor. Sim, Deus. Amém. Fala. Eu, como eu disse ainda há pouco, com ousadia, fala com coragem. A gente não tem, às vezes, semana passada, quando acabou o culto, nós tivemos uns amigos aqui reunidos uma roda, conversando. Eu estava sentado escrevendo aquele papel ali. E o Espírito Santo falou para mim, vai falar com eles, vai orar, porque essa noite, eu não sei o que aconteceu. O Senhor está falando para você orar pelo Halloween, para cá, esse negócio desse dia das bruxas, para que esse povo seja libertado, que eles possam entender o que aconteceu. E eu fiquei calado a segunda vez. Deus. A primeira vez que foi 3 semanas atrás. Eu estava com minha tia, ela estava doente, aí, ora pela tua tia. Eu disse, não, mas ela não acredita. Agora, semana passada, no sábado da semana passada, vai orar por intercessão, e aconteceu uma tragédia na Coreia, irmãos. Deus. Quando eu cheguei em casa, que eu soube daquilo, eu comecei a chorar. Porque você não fez nada. Por que você não falou? Não, fica com vergonha. Não fica com vergonha. Aleluia. Espero que tenha a terceira vez para poder me movimentar. Eu não quero Glória falhar. a Deus. Amém? Amém. Não é só comigo, vocês também, irmão. Você também. Você tem capacidade. O Espírito Santo está dentro de vocês. Amém? Glória. Amém. A gente vê nossa missão realizada. E o melhor de tudo, né, é que o inimigo ele vai ser desmoralizado. Amém. Quem é o nosso inimigo? Satã, né? Então, não tem na papelzinho de vocês. Neemias 6,16. Quando todos os nossos inimigos souberam disso o que eles construíram a muralha, né? Eles levaram 52 dias, vejam bem, 52 dias, né? Lutando contra calúnia, lutando contra ameaça, lutando contra o cansaço, contra a zombaria. Eles levaram 52 dias, mas completaram o muro e as portas. Glória a Deus. Amém? Né? Então, Sim, Deus. quando essas pessoas virem isso, elas ficaram atemorizadas com orgulho e com orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda de nosso Deus. Eu nem mesmo ficar falando, né? Quem aqui não quer ver o inimigo derrotado, desmontado? Amém. Né? Todos nós queremos, né? Sim. E a gente tem que fazer o melhor para que a gente possa fazer o trabalho de Deus. Aleluia. Né? Glória ao Senhor. Deus seja louvado. 8 horas. Mais um pouquinho, eu acabo aqui, tá? Mais um pouquinho. Eu dei uma corridinha, né? E a gente ora. Semana passada nós tivemos eleições no Brasil, né? Não saiu, vou ser sincero com você, não saiu o resultado que eu pensava. Nós não podemos mudar nada. A gente ora. Quem vai mudar é o Senhor Deus. Amém. A gente não pode mudar o Japão, a gente não pode mudar o Brasil, a gente não pode mudar a Argentina, o Peru. Jesus pode, Deus pode. Sim, Então Senhor. a gente tem que continuar focado no que a gente está fazendo agora. Mesmo que a gente não veja o resultado agora, mas a gente tem que estar se preparando, orando, pedindo, jejuando, né, intercedendo por pessoas, assim como no passado muitas talvez tenham intercedido por mim, né? Deus. Né? E rapidinho, só o testemunho que eu queria falar, né?
foi de uma sudanesa, Miriam Ibrahim, é verídico, né? Ela foi condenada à morte no Sudão. O Sudão era um país muçulmano. E há 3, 4 anos atrás, o ditador foi deposto, era um ditador muçulmano, e ele foi destruído e passou a ter uma conversão para o cristianismo. Glória a Deus. E essa mulher, ela é casada com um americano. E ela tinha um filho de 1 ano e 6 meses. Ela foi condenada à morte. Por quê? Porque ela seguia Jesus. Ela seguia o Cristo. Aleluia. Ela foi condenada à morte. Quando ela foi presa, quando souberam que ela estava 6 meses de gravidez. Então, ela ser morta por enforcamento, né? E antes disso, ela teria que levar 100 chibatadas, 100 chibatadas. Né? Depois que ela recebesse as chibatadas, ela iria Morrer. ser enforcada. Né? E chegaram para ela uma vez: se você desistir desse seu Jesus, você está livre. Ela disse: não. Segunda vez: se você desistir do seu Jesus, você pode sair daqui agora. Não. Aleluia. Veio a terceira vez: se você desistir do seu Jesus, você pode levar seu filho, a sua filha, a filha nasceu no presídio. E ela disse que não. Glória, aleluia. E o que foi que aconteceu com ela? Ela mora agora nos Estados Unidos. Eita Deus. Aleluia. Ela não morreu. Ela foi salva. Glória. Por quê? Por um milagre de Deus, a oração de muita gente intercedendo por ela. Sim, Senhor. Né? E vocês veem uma pessoa nova, né, que estava quase para morrer por Jesus, ela não recusou, não voltou atrás e aceitou Jesus, e o milagre aconteceu com ela. Graças Né? a Deus. Tanta gente, Aleluia. né, morrendo, talvez alguns até morram mesmo por seguir Jesus, e os outros, e nós estamos aqui, às vezes nem, vamos ser sinceros, irmão, aqui no Japão a gente quase não leva a oposição. Tem uns probleminhas comigo, às vezes até eu, 2 meses atrás, né? Eu não sei que eu vou continuar aqui nessa empresa, todo empurrado, todo, né? Tudo. Fica quieto. Pra que tu é pastor? Tu não é pastor? Por que não vai pastorar esse pessoal da tua igreja? Da tua empresa? Deus. Né? E a gente vê um pedacinho só de uma oposiçãozinha, de uma brigazinha. A gente fica todo assim. Imagina essa mulher para defender. O que ela deve ter pensado? Para defender o filho. Não, será que se eu mentir um pouquinho aqui, Deus? Deus. Ela ficou firme. Ela não recuou. Né? Louvado E é seja isso, Deus. né? Que Deus vai fazendo conosco, que a gente continuar firme com Ele, né? Oh, glória. Amém? Aleluia. Aleluia. Amém. Então vamos orar para Amém. encerrar aqui a pregação somente. Depois nós temos a nossa Santa Ceia. Senhor, obrigado, Senhor, pela palavra, Senhor. Obrigado, Deus. Espero, não tenho certeza que o Senhor vai tocar no coração das pessoas, Senhor. Que elas estejam corretas, Senhor. Nós começamos a falar de muralhas, Senhor, de portas, Senhor. Que nós possamos erguer também as nossas portas, as nossas muralhas, Oh, papai. para se defender, Senhor, dos inimigos, Senhor, que estão querendo entrar, Senhor. Não deixa, Senhor, ficar uma brecha, Senhor. Fortifica-nos, Senhor. Alimenta-nos com a Tua palavra que nós precisamos todos os dias, Senhor. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, guarda-nos e guia, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Amém? Amém. Amém. Sim. E nesse passo, vamos começar a nossa Santa Ceia. Amém, Jesus. Amém? Amém. Hoje nós teremos o nosso